Essa Parashá, né, é a Parashá Toledot. A Parashá Toledot está ligada, está na verdade no texto de Sefer Bereshit, Perek, Kaf, Rei, Pasuk, Yod, Tet, que é o capítulo 25, versículo 19. E é muito interessante nós observarmos, né, essa Parashá, porque ela vai trazer muitas revelações interessantes para as nossas vidas, né? Sempre é bom, quando estivermos estudando as Parashot, né, examinarmos a Parashá anterior. E o que vai falar a Parashá anterior? A Parashá anterior vai falar sobre gerações. Amém? Vai terminar falando sobre gerações. Na Parashá Hayesará vai falar sobre a geração de Ismael, e vai dizer que se cumpre o que Deus falou para Abraão. Abraão morre vendo a promessa se cumprindo. O Eterno, que é complacente, clemente e piedoso, prometeu a Abraão, Avino, que daria a ele o quê? 12 filhos, né? E quando ele está perto da sua morte, o último dia, a Parashá Hayesará vai detalhar sobre a morte de Sara e a morte do nosso patriarca Abraão. E por incrível que pareça, né, Abraão morre vendo a promessa de Deus se cumprir sobre a sua vida. E eu quero, né, até liberar uma chave para as nossas vidas, conforme disse o Meller David: não morrerei, mas viverei e verei as promessas do Eterno se cumprindo sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Ou seja, quando o Eterno promete algo, Ele promete para poder cumprir. Amém? Toda promessa de Deus, ela vai passar de geração em geração. Eu estava aqui com meu amigo Imiá, né, mais cedo, e estávamos falando até sobre a visão do patriarca Abraão, né? Quando o Eterno leva ele 400 anos lá na frente, Abraão estava vivendo um momento, né, de guerra, de dificuldade, e o Eterno faz com ele um tardemar, levando ele 400 anos lá na frente, e o Eterno promete a ele: Abraão, fica em paz, fica tranquilo, porque a tua quarta geração, Parashá Toledot, a tua quarta geração vai ver o que eu, o Eterno, hei de fazer. Isso é fantástico para as nossas vidas. Amém? Ou seja, o mesmo Deus que estava com a minha mãe é o mesmo Deus que está conosco. Amém? O mesmo Deus que prometeu também, que fez promessa para a tua mãe, para o teu pai, para o teu avô, é o mesmo Deus que está fazendo promessas para as nossas vidas no dia de hoje. Amém? Então vamos lá. A Parashá, meu amigo Valdeci, dá para ler, Valdeci? Não, vai ficar à vontade, não. A Parashá, né, vai começar assim: Ve'ele Toledot Itzhak ben Avraham, Avraham Holid et Itzhak. Estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão, ou Abraão. Abraão procriou, ou gerou, a Isaac. Vaierri Itzhak ben Arbaim Shaná, Bekarto, et Rivika bat Betuel, Harami, Nipadan Aram, Arrot Lavan, Ahari, Aharami, Lo Leishá. E era Isaac da idade de 40 anos. Preste atenção aqui que eu comentei com meu amigo Valdeci. O texto em hebraico ele vai falar aqui, Vaierri Itzhak ben Arba Shaná. A palavra ben, a palavra ben nós sempre vamos ver como filho, mas aqui está aparecendo como anos. Então tem que ter essa diferença, né? Isaac viveu, né, 40 anos. Esse Ben está falando sobre o quê? O tempo que se passou da vida de Isaac, amém? É um detalhe interessante para a gente poder prestar atenção nesse detalhe.
E o versículo 21 vai estar, né? Vaietar itisrat ladonai lenorá isto que acará ri va ater lo Adonai vatará rivicá isto. E rogou Isaque a Adonai diante da sua mulher, porque ela era estéril. E o Eterno atendeu e concebeu, e Rebeca, sua mulher, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Olha que coisa interessante, nós vamos ver nesse versículo aqui, que é o versículo 21, da Parashá de Bereshit 25, e da Parashá de Toledot, e ele vai trazer um detalhe interessante, vai falar a palavra Iater, e a palavra agora Iater, e a palavra Iater, ou melhor, Ietar primeiro, e depois vem a palavra Iater. A palavra são as mesmas palavras para dizer que Isaac, ele rogou a Deus e ele recebeu. Olha que coisa interessante, né? Os nossos sábios de abençoada memória vão trazer um detalhe muito importante nessas duas palavras aqui, que na verdade é uma, né? Duas palavras e uma só, que na mesma hora que Isaac clamou o Eterno ouviu, e o Eterno preparou para poder mandar a resposta a ele, dando a ele a bênção. Claro, não é que ele falou com Deus e amanhã já recebeu a vitória. Sabemos que isso passou anos, né? 20 anos se passaram. Mas o interessante é que as duas palavras vai mostrar a ligação da oração de Itijad subir até o Hashamai, e a resposta automaticamente descendo sobre a vida dele com a mesma palavra. O Eterno recebeu e o Eterno mesmo responde a Itijad. E olha que coisa interessante, agora no versículo de número 22, aparece a palavra vai tro tissu. A palavra vai tro tissu, ela significa empurravam um ao outro, e eu quero entrar nesse detalhe aqui agora. Todos nós podemos observar que essa paraxá, né, vai estar ligada sobre os gêmeos, e percebe-se, quem lê um pouquinho de hebraico pode perceber que você vai ver duas letras Tissad nessa palavra aí, vai tro tissat su, que é empurravam um ao outro. Olha que coisa interessante, irmão. Dentro do ventre de Rivka, de Rebeca, as crianças empurravam umas às outras. Ou seja, desde o ventre já começou uma disputa por espaço. E desde o ventre começou uma disputa por espaço. Quando nós paramos para analisar essa disputa, a gente vai falar assim: ah, mas isso é normal. Isso é normal de toda gestação, né? Um empurra o outro porque o lugar é pequeno, as crianças eram pequenas, e quando elas vão crescendo, vão procurando espaço, o ventre fica sem espaço para elas se movimentarem. Mas aqui existe um detalhe, né? Os nossos sábios de abençoada memória vão relatar uma coisa muito interessante, dizendo que Iacov vai tipificar Israel. E Esav vai tipificar quem, meu amigo, esse mês? Edom. Será que lá nos livros lá tem isso lá, Alexandre? E Esav vai representar o que, meu amigo? Roma! Olha que coisa interessante, irmão. O nome de Esav, ou melhor, o nome de Esav não, a geração de Esav, que depois vai surgir o povo edomita,
depois vai surgir a grande Roma, vai representar Roma. Então olha a disputa dentro do ventre, a disputa por espaço, Roma e Israel. Para não ser muito detalhista, que vocês já estão entendendo muito bem, olha a grande disputa que nós temos hoje, meu irmão. Os de Roma, terra, brigando com os Bené de Israel. E a pergunta que não quer calar é: quem é que vai ganhar essa parada, meu irmão? Quem é que vai ganhar essa guerra? Sem sombra de dúvida, os Bené de Israel. Amém, amém. Isso é fantástico. Mil ramais nossa. Quando nós vemos, irmão, é lindo isso. Quando nós vemos, né, esse pequeno detalhe, né, da geração de Esaú se transformando hoje na grande Roma. Eu tive pesquisando a palavra Roma em hebraico. Ela tanto pode terminar com Yod ou pode terminar com Aleph. Vai ter a palavra Roma, que é assim mesmo, termina o Reis, o Vav, o Mem e o Aleph, Roma. E também tem a palavra Romi. A palavra Romi, o Reis, o Vav, o Mem e o Yod, significa Romi, que é Roma também, do mesmo jeito. O que significa a palavra Roma? Eu estive pesquisando. A palavra Roma vem da raiz do verbo rum, com o Reis, o Vav e o Mem sofite. Rum, a palavra significa elevação, orgulho e egoísmo. E me perdoe aqui, irmão, como que estão as igrejas de Roma? Elevação, soberba e egoísmo. O pior de todos é o egoísmo. Você pode perceber que era justamente o que estava entranhado dentro de Esaú. Esaú era egoísta. Esaú só pensava nele e nele. Esaú não queria pensar mais em ninguém. Esaú, quando estava com fome, lamentavelmente muitos rabinos viajam, irmão, que eu fico, meu Deus do céu, fico para morrer com isso. Rabinos, pastores viajam nesse texto e quer aprovar Esaú e quer desprezar Jacó. Como que consegue fazer isso, meu irmão? Como que consegue fazer isso? Eu trago um detalhe interessante, já falamos aqui em outras paraxotes. Qual foi o objetivo e qual foi o motivo da cegueira de Tisraque? E Tisraque é o único patriarca que termina cego. Avançado em idade, mas cego. Abraão Avinu viveu 175 anos. E Tisraque viveu 185 anos. Mas a cegueira pegou ele com muita facilidade. Porque a cegueira pegou Tisraque, ainda novo? Porque Tisraque amou Roma e esqueceu de amar Israel. E não é o que tem acontecido nos dias de hoje, irmão? Verdade. Lamentavelmente, quando os líderes estão como Esaú, quando os líderes estão semelhantes a Esaú, estão cegos, dando prioridade a Roma e abandonando os Bené de Israel. Seu nome, meu amigo Alexandre? Quem é? Sim. Sem sombra de dúvida. Dando prioridade a Roma, não o Papa, que esquece o